Hoje a gente vai falar um pouquinho de metacognição. O que é a metacognição? Tá? É o conhecimento que o indivíduo tem acerca de si, né? Aquele conhecimento que a gente entende como a gente funciona, né? Os próprios processos mentais, né? Aquilo que a gente mais pensa, age, coisas do tipo. Isso chama cognição. E eu vou trabalhar hoje com vocês, vou explicar um pouquinho sobre metacognição, que é para a gente poder chegar a um resultado, tá bom? Então, a primeira coisa aqui que a gente vai trabalhar é entender, assim, ó, você é aquilo que você pensa. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma relação direta estabelecida entre o que você pensa e seus resultados. Se você pensa que você é um vencedor, você é um vencedor. Se você pensa que você é um perdedor, você é um perdedor. Se você pensa, eu vou me aplicar e vou conseguir estudar aquela matéria, você vai conseguir. Por quê? O seu subconsciente, a sua cognição, ela já começa a trabalhar com o seu subconsciente. Aí vem a pergunta: você está satisfeito com os seus resultados de hoje? Sim ou não? Se a resposta for não, vamos praticar essa metacognição, que nada mais é que uma análise dos seus pensamentos. Então, a lógica é mais ou menos a seguinte: se você falou não, se você pensou não, vamos começar aqui, ó. Vou até dar um zoom, tá? Vamos começar aqui pela base da nossa pirâmide, tá? Isso aqui não é marketing multinível nem nada, é coisa de conhecimento pessoal, tá bom? Então, o que são as nossas emoções? As emoções são o nível inconsciente do nosso corpo, da nossa vida, né? Ela é impossível de serem vividas. Elas são apenas sentidas, tá? Uma intensa alteração de estado emocional pode gerar uma alteração imediata de crença. Por exemplo, no pain, no gain, né? Ou não se faz pelo amor, e sim se faz pela dor. Ou quando você recebe uma notícia, por exemplo, entrei na ETEC, você fica feliz. Ou você tem uma notícia ruim, aí a sua emoção naquele momento é aquela emoção ruim, né? Aquele momento. É aquilo que a gente não sabe descrever. A gente supõe, eu acho que se acontecer tal coisa, eu vou sentir isso. Nada disso. Emoção é inconsciente, tá bom? E isso já vem ligado à crença, a uma alteração imediata de crença. O que é uma crença? Muitas pessoas pensam que a crença vem apenas de religião, mas não. A gente chama de crença tudo que te impede, muitas vezes, de fazer alguma coisa, né? Chamado de crença limitante. O que é essa crença limitante? É como a gente filtra e percebe a realidade, tá? São aquelas coisas que a gente acredita ou que te impulsiona ou que te prende. São as verdades que a gente escolhe acreditar ou a gente acredita sem ter escolhido e a gente nem sabe por quê, tá? São conceitos trazidos geralmente pelo meio de onde a gente foi criado, né? São elas que sustentam nossos pensamentos. Vou dar um exemplo. Se alguém questionar, se alguém quiser perguntar, pode falar, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje em dia, ou antigamente, vamos pensar assim, qual era o conceito de família? Família vinha de pai, mãe, filhos, aí depois os filhos casavam, né? Depois esses filhos que casavam tinham filhos, e aí continuava a família. Então, o pai e a mãe com filhos, depois tinha os netos, bisnetos, entre outras coisas. Hoje em dia, isso já mudou. Por quê? Aquele filme bem conhecido de vocês, é um desenho, mas é muito importante, muito legal, recomendo, que é A Era do Gelo, que tira essa crença limitante de conceito de família. Porque lá tinham dois mamutes, tinha um bicho preguiça,
tinham outros animais, né? 2 gambás, e todos eles se formavam uma família. Hoje em dia temos famílias que são constituídas por uma mãe e um filho, uma mãe com alguns filhos, um pai com filhos, 2 pais com filhos, 2 mães com filhos. Temos aí infinitas formas de família. Aí muitas pessoas pensam, ah, mas isso é errado. Por que que é errado? Porque a sua crença limita isso. Às vezes a gente faz isso inconsciente também. Por quê? Porque a gente veio da base, né? A gente vem daquela coisa tipo, veio de criança isso. Então você começa a associar que aquilo é certo ou que aquilo é errado, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês vão falando aqui no chat que eu vou respondendo, tá bom? Então, continuando. Pensamentos. Então, aqui, crenças limitantes. Deu para entender mais ou menos como é que a gente trabalha? São aquelas coisas que limitam a gente. Ah, eu não consigo. Se você pensar, eu não consigo, você não vai conseguir. Né? Se você tentar, não, eu sou vencedor, eu vou conseguir, I'm the top of the world, eu sou o topo do mundo, você, né? Entre outras coisas aí que dá para a gente ficar aqui dias conversando sobre isso. Aí, os nossos pensamentos. Qual a qualidade deles? De que tipo de verdades você tem alimentado os seus pensamentos? Se o teu resultado não está legal, eu tenho certeza que seus pensamentos também não são bacanas. Aliás, você já parou para pensar de onde vêm eles? Agora eu vou pedir para vocês pensarem em uma coisa. Todo mundo pensando aqui comigo. Pensem numa gericocélia. Imaginem uma gericocélia. Imaginaram? Então, gericocélia é uma coisa que não existe. Não existe gericocélia. Sabe por que que você não conseguiu imaginar uma gericocélia? Porque não existe. Você só consegue imaginar coisas que você já viu. Olha que interessante. São os seus pensamentos. É verdade, gericocélia não existe. Né? Você pode pensar que é uma planta, que é um animal, jogar no Google. Não acha, não existe. Isso não existe. A gente só pensa aquilo que a gente já presenciou ou que serve como gatilho, né? A gente já viu em algum lugar, em algum momento da nossa vida, tá? Interessantíssimo, né? Então, pois bem, seus pensamentos derivam das cognições, ou seja, das suas crenças, né? Então você pensa aquelas devido às suas crenças. Não é pirâmide marketing multinível, mas é uma pirâmide para a gente chegar num resultado, tá? Eu estou explicando aqui algumas teorias para vocês, Laira. Bom, continuando. Vamos falar agora das nossas ações. Vocês estão vendo aqui a palavra ações, né? O que, que são as nossas ações? Suas ações, elas precisam te impulsionar para coisas boas, para bons hábitos, né? Fazer algo é o ponto de partida para que a continuidade consciente e gere um hábito, né? Então, assim, vamos pensar assim, como eu estava falando anteriormente lá atrás, eu engordei aqui devido à pandemia. O que, que eu preciso fazer para eliminar esse peso, essa medida? A ação que eu tenho que fazer é começar a fazer exercício, começar a comer menos, ou comer de uma forma mais saudável, entre outras coisas. Também gera hábitos quando você vai repetindo suas ações. Então, se todo dia você acordar, você for fazer as coisas, você fizer repetidamente, a ação, gente, ela é uma coisa mais mecânica. Só que com o tempo,
as suas ações, se elas não estiverem boas, ou se elas estiverem boas, as ações, elas se tornam hábitos. E se as suas ações forem boas, vão ser hábitos bons. Se não, serão hábitos ruins. Então, por exemplo, se eu comer doce, 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 o que vai acontecer? Eu vou ter um resultado, né? Não tão, assim, vai saciar minha vontade? Vai, mas vai chegar uma hora que meu hábito vai me deixar ruim, né? Então, o que é o hábito? O hábito é o que molda o nosso comportamento. Eu estou falando de hábito em nível de consciência, né? É a repetição das ações conscientes de uma determinada ação, né? Por exemplo, eu sei que eu tenho a consciência do que estou fazendo. Se você não tem o hábito que deseja, avalia de forma pontual algumas de suas ações. Talvez tenha algo errado. Tipo, o que você está fazendo ultimamente? Né? Isso é um hábito, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. É isso aí mesmo. Bom, comportamentos. O que é o comportamento? O comportamento são a ligação de pensamentos, ações e hábitos, né? Esses comportamentos, eles vão te impulsionar em direção ao resultado que você procura, tá? Vamos pensar assim, na maioria das vezes, os comportamentos, eles são já inconscientes. Por quê? Vocês começaram com as ações, e aí entrou nos hábitos. E os hábitos entraram no seu comportamento. O comportamento é o famoso piloto automático, como diria o Benini. Ou, para outras pessoas, a zona de conforto. Se você não tem o comportamento que deseja, talvez exista algo errado com o seu hábito. Né? Então, se você às vezes enxerga de uma forma diferente alguma coisa, se você recebe feedbacks muito negativos, que são comportamentos, então quais são as ações que você está cometendo e quais são os hábitos que acabaram sendo criados em cima disso, tá? E para você chegar no resultado, que é o topo aqui da nossa pirâmide, você precisa, na verdade, entender quais comportamentos você precisa abandonar, quais comportamentos você precisa começar a reajustar ou adquirir. Só que para a gente chegar no resultado, a gente tem que mexer com o comportamento, com os hábitos, com as ações, com os pensamentos, com as crenças e administrar as nossas emoções. Tudo bem? Alguma dúvida? Boa noite.